Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, e no vídeo de hoje, o Cruzeiro jogou ontem contra o Atlético Paranaense. Podia ter resolvido, né, sua situação já no campeonato, que iria a 47 pontos. E aí só precisaria talvez de um empate e que acho que o Bahia não ganhasse, porque o Bahia, no critério de desempate, teria uma vitória a mais. Mas acabou empatando o jogo, né? E eu vou comentar um pouquinho sobre o jogo. Em relação ao jogo, continua as mesmas coisas, né? O primeiro tempo, então, né? Muitas chances que você olhava assim, falava, não é possível, como que essa bola não entrou? O goleiro Rodrigues, né, fez defesas muito boas, né? Eu acho que se ficou um 0 a 0 no primeiro tempo foi muito por causa dele. Aí eu acho que todo o Cruzeiro muito melhor no primeiro tempo, aí no finalzinho, né, não tem como, acaba o Cruzeiro também, né, dando uma baixada e tentando, né, e o Atlético Paranaense tendo algumas chances, assim, no primeiro tempo, mas o Cruzeiro que meio que dominou o primeiro, aí tem um intervalo, a gente vai pro segundo tempo, né? Segundo tempo também, Cruzeiro muito bom, só que aí acho que depois entrou pressionando também, né? Japa teve algumas chances né, bem no inicinho. Cruzeiro continua tendo algumas chances. Aí acaba, né? Aquele aquela famosa frase, né? Do futebol. Quem não faz, leva. Cruzeiro acabou, né? Levando um gol. E meio que do Vitor Roque, né? Lei do ex ainda, mas você vê que ele não tem, assim, quase nem. Não tava tão jogando tanto assim, faz porque encosta lá na bola, assim, aquela vontade o Atlético Paranaense, né? E aí acaba fazendo o gol. E o que mais deixa, assim, a gente frustrada, né, em relação. Aí separando um pouquinho em relação ao jogo, né? Que a gente não fica frustrada de não ter ganhado. Claro que fica, né? Mas o que deixa mais a gente frustrada é essa questão, né? Aí eu acho que o Cruzeiro Vídeos no Twitter mostrou que no jogo que teve lá na Arena, na Liga Arena, o empate do 2 a 2 o Cruzeiro tomou o gol do mesmo jeito. Mesmo jeito. Então a gente fica pensando assim, não é possível. Quanto tempo já mais do campeonato conseguiu tomar o gol do mesmo jeito, né? Então, a gente fala, por isso que muitas vezes, né, o Cruzeiro tá nessa situação, porque às vezes falta uma falta de dar um foco ali que acaba que acontece as coisas, né? Igual perder para uns jogos que não poderia perder, igual contra o Cuiabá e tal. Então, né, por isso que eu acho que o Cruzeiro também tá nessa posição. Aí acaba, né, tendo o pênalti do Bruno Rodrigues, que ele bate, né, o Matheus Pereira que acabou sofrendo pênalti, mas o Bruno Rodrigues que bate, né? E ali foi bom em relação que não demorou muito tempo, assim, claro que o Cruzeiro, quando toma um gol, tem uns anos que você fala, meu Deus, né? Fica todo desorientado, mas acabou pelo menos voltando mais rápido que outras vezes, né, que tinha levado o gol. Voltou mais rápido. Eu tenho isso de benefício, né, em relação a esse jogo. Aí, quando o Bruno Rodrigues acaba errando. Eu vou falar uma coisa, mas pode ter gente que concorde, gente que não concorde, mas Bruno Rodrigues, Bruno Rodrigues, Bruno Rodrigues, meu Deus, a dicção. Bruno Rodrigues já tinha errado alguns passes, algumas coisas no primeiro tempo. Tava com a sensação, eu assisti pela televisão, não fui, né? Mas tava com a sensação de que ele já tava meio nervoso nesse jogo.
E aí hoje eu acho que até no Globo Esporte você vê umas cenas antes, assim, de um gol que ele também tinha perdido bem na frente, que ele foi beber água. Você vê que é um semblante meio de nervoso e tal, que é um semblante que ele não tá normalmente no jogo. Você vê, ele com semblante normal, mas ele com semblante mais fechado e tal. Sei lá, me deu a sensação de que ele tava mais nervoso nesse jogo. E aí, assim, eu fiquei já, pra falar a verdade pra vocês, na hora que ele bateu o pênalti, eu fiquei com essa sensação que, como ele já tava nervoso, ele ainda escolheu bater o pênalti. Teve aqueles caras lá do Atlético Paranaense atrás, né, tentando falar com ele, os do Cruzeiro ainda tendo, né, que segurar pra não ir falar com ele e tal. É louvável, sim, ele ter querido ir, bater no pênalti, pegar a responsabilidade, né? Pegar a responsabilidade é uma coisa boa, assim, a se destacar, mas tava com a sensação de que ele tava nervoso, que não tava no dia dele e tal. Igual. Por que que não deixou bater outra pessoa? Tinha igual o Matheus Pereira e tal. Claro que ele é o que tem feito mais gol, mas sei lá. Não sei se eles também tiveram essa sensação de que ele tava já nervoso. Você pensa, às vezes, de tentar outro, deixasse outro bater. Assim, em questão de errar, bateu mal. Eu achei que bateu um pouco mal, assim, que ele deu o canto que iria bater, bateu baixo. É, e uma coisa que ele falou que é certa também é que quem tenta é que vai errar, né? Eu acho que ele né? Quem tá tentando, quem pega pra bater, tem a chance de errar e de acertar mesmo, né? Bateu mal e tal, mas também Suárez já errou, né? Tem vários jogadores craques aí que a gente conhece, assim, que já erraram pênaltis. Eu acho que a questão, o que eu destaco, assim, não é a questão dele ter errado, porque outro que pudesse bater também podia ter errado e tal, mas igual eu falei, se tava. Deu a sensação de que tava nervoso e tal, deixasse outro bater. É, e em relação, né, teve depois a discussão com a torcida no final, acho que acabou sendo o calor do momento dele de ter perdido o pênalti, né? Que aí a cabeça mesmo fica meio, né? Ele de ter perdido o pênalti e a torcida também, né, na hora ali, né, com o jogo mesmo, e acabaram discutindo. Mas claro que é errado, sim, a torcida ter, ter, né, ele postou depois falando que xingaram a família dele, a namorada, e isso é errado, eu não compactuo com isso. É, mas em relação a isso, né, tá errado mesmo quem fez isso, mas tem que entender que às vezes ele tem que ficar calado, porque é uma hora que os dois vai ter que tá com a cabeça quente ali, na hora que ele discutiu mesmo com o torcedor, dele como profissional às vezes de futebol, né, ter uma um um time de que ali vai estar todo mundo com a cabeça quente. Não fica calado, que aí depois você fala o que você quiser fazer. Quiser falar, não tô falando pra não falar, mas se ela quiser pra falar, muitas vezes discutir ali não vai levar a nada mesmo e tal. Que vai ter os dois, né? Ele de acabar de perder o pênalti, aí a torcida foi chateada, ele também chateado de ter perdido o pênalti, então não ia levar a nada. Acho que em relação a essa, né, esse problema que teve do Bruno Rodrigues, eu acho que é mais isso mesmo, mas tem outra coisa boa também que na outra vez, né, eu acho que ele se abalou muito quando ele perdeu contra o Fluminense. Nessa ainda mostrou, né, falou, não, que quem bate tá, né, tem a possibilidade de errar ou acertar, então já mostra uma confiança dele mais, assim. Aí, em relação por luz de vida, né? O Cruzeiro acaba conseguindo o empate com o Matheus Pereira, né? Num golaço. E aí acabou, né, salvando o Cruzeiro. Que eu acho que. Eu até vi um post, né? Prefiro mais um ponto do que menos três, né? Então acabou tendo esse gostinho, mas
os outros times, né, que a gente tá meio que lutando e perderam, né? Então, é um ponto a mais pro Cruzeiro, né? E nesse fim de rodada é não perder pontos, né? E uma coisa para se vangloriar também é que desde quando tá com o Paulo Tuori até hoje não perdeu e a possibilidade de reação dos jogadores melhorou bem, né? E esse jogo que a gente ficou meio chateado é que não tinha o que falar dos jogadores mesmo, assim. A gente reclamou do pênalti, mas, por exemplo, se não tivesse tido pênalti, né, e tivesse feito só o gol de empate, a gente não teria o que reclamar dos jogadores, porque eles jogaram mesmo tudo e parou ali no que tem sido o problema do Cruzeiro, que é o ataque naquelas bolas, né, nas bolas que não entra, ou às vezes num goleiro muito bom. Não iria ter nada para falar dos jogadores, que jogaram com raça, a torcida fez sua parte, tava uma união muito boa, assim, que você via no estádio. Uma coisa que eu acho que fez a diferença, né? Agora refletindo no final de campeonato mesmo, né? Em relação a esse a esses jogadores do Cruzeiro, é que falta um cara mais experiente, um cara mais com malícia. Igual teve no outro jogo do Wesley, nunca. Se fosse algum jogador com mais nariz, por exemplo, teve um gol eu me lembro muito do gol do Ascaeta, né? Eu acho que contra o Corinthians e tal, que acabou tendo um pênalti. É contra o Corinthians, mas foi um jogo que acho que ficou 3-2, um jogo da Copa do Brasil. Que aí o Arrascaeta vai pra área, ele cai. Foi só um baque leve. Ele podia ter continuado a jogada e já tentado arriscar pro gol. Não, mas ele caiu pra dar o contato pra sofrer o pênalti. O Wesley, no outro jogo, o que ele tinha que ter feito? Caído mesmo, né? Parado a jogada pra a análise do VAR para receber, né, ver que teve o contato e que prejudicou ele e quem sabe ter marcado o pênalti, né? Então, às vezes eu percebo que falta essa malícia mesmo nos jogadores, igual tem nesse também teve a invasão do Fernandinho, às vezes, né, teve a invasão do Fernandinho que foi discutida, né, que teria que se voltar a cobrança. Então, de ficar ligado nessas questões de malícias de jogo também. E nessas malícias, né, às vezes que se ganha o jogo mesmo, né? Que se tem a questão de que não pode, não pode invadir. A pessoa invade, então tem que refazer a cobrança. Tá ali escrito. Então, de ficar, né? Às vezes eu acho que falta, igual, se encostou, né? Falta uma malícia nesse time. Às vezes essas pessoas, os jogadores mais cascudos já tem essa malícia, já tem algumas coisas do próprio jogo que consegue perceber, assim. Igual essa questão dos jogadores ir lá perto do Bruno Rodrigues, tal, eles já não deixar, tal, e se ver, né, tem algumas coisas de malícia que dá para se perceber. Se às vezes viu que a bola suspeito, né, de que a bola tenha encostado na mão, tal, cai e tal, para ver, para revisar, porque às vezes, né, tem tido muitas questões duvidosas do VAR, tal. Então tem que ter essa malícia também, né, no jogo, assim. Em relação ao finalzinho, eu acho que agora o Cruzeiro só depende de si também, né? Jogar contra o Botafogo, eu acho que seria, assim, pensando o do Botafogo, eu acho que seria um jogo mais. Tá desequilibrado emocionalmente, né? O time, então. E o time do Atlético Paranaense é um time difícil de se jogar, tanto lá na Liga Arena quanto no seu campo mesmo, que é um time que pode, depende muito do Vitor Roque, claro, né, que ainda fez o gol, mas que se defende muito bem e, nossa, que peça que perdemos, viu, com o Kaká do Atlético Paranaense, que jogou muito bem, né, e parece que ele quis voltar, mas aí o Cruzeiro não quis, e é um jogador que tá jogando muito bem, tá? Então, talvez eu acho que o jogo do Botafogo não, talvez seja um pouco mais fácil e tal, e o Botafogo tem alguns pontos mais que, se estudados, dá pra
para atacar ali nas fragilidades dele, né? Igual no último jogo, né? O gol que o Edu faz, você vê que é um gol que costuma o Botafogo tomar. Então é assistir vídeo e tal, e né, a gente tem falado que esses jogos são finais de Copa do Mundo, né? E eu acho que aí, então, esse jogo contra o Botafogo é o Mundial, né? Porque não pode depender do jogo contra o Palmeiras, né? Pra permanecer, né, na Série A. Então, já decidi nesse jogo contra o Palmeiras. E graças a Deus também é um jogo no mesmo horário, então vai se decidir tudo, né? E acaba dependendo só dele. E ainda pode se ajudar, às vezes, não precisar de uma pontuação tão maior se o Vasco perde do Grêmio, que não é uma situação tão comum, que pode acontecer. Eu acho que às vezes, eu até estava pensando, estava muito preocupado com essa questão do Bahia jogar contra o Atlético e tal, no último jogo, né? Se eles poderiam entregar e tal, mas eu acho que a gente está esquecendo que eu acho que a tabela do Bahia. A gente tá lutando assim, contra o Bahia, mas a tabela do Vasco é muito difícil dele conseguir 6 pontos, né? Porque é igual contra o Grêmio, Atlético Paraná e Bragantino, né? É Bragantino, então é muito difícil. Então, às vezes a gente tá preocupado com o Bahia, mas às vezes a do Vasco é muito difícil, assim, né? Então agora esse último jogo, igual eu falei, é um jogo do Mundial, nem é final é Mundial, tá? É o jogo mais importante da vida mesmo. E focar nesse jogo mesmo, tá concentrado, porque esses gols que o Cruzeiro tenta. Mano, eu acho que é por causa dessa questão da ansiedade, ver que não consegue fazer o gol. Até a gente fica assim mesmo, quando vê que é aquele tanto de gol, mas concentrar, de acreditar que não, calma, de pegar e calmar. Igual eu senti o Matheus Pereira muito com essa mentalidade forte nesses últimos jogos. Então, por isso que eu acho que ele tem conseguido também, igual também, ele tá com uma mentalidade muito forte. Agora é focar mesmo, e uma coisa é, não adianta mais falar de questões de jogadores, porque é com eles que a gente vai estar mesmo. O Igor não joga, né? Então, de não criticar que não vai adiantar, é apoiar, porque é o, é o jogo da vida. Então, vamos fazer um pacto de não criticar, mesmo que entre, né, esses jogadores que a gente não quer, é de não criticar, porque é torcer, rezar para eles fazerem um bom jogo mesmo e estarem concentrados, focados ali mesmo, né, em cada lance, cada bola, lembrar daquilo que tem falado, né, igual o Paulo Toto falou que no outro jogo tomou o gol, acho que antes desse gol que o Robert fez, né? O gol, o jogo do. Acho que do Vasco, né? Ele falou que é um gol que a gente. Que eles treinaram lá, que o time do Vasco só tava tentando. Era de falta mesmo, pela cabeçada, e foi o gol que o Cruzeiro ganhou. Esse jogo também, né? Teve o gol que foi o mesmo, gente. O mesmo gol que tomou lá quando fez o 2-2 contra o Atlético Paranaense. Isso tem que concentrar ali e tal, porque é o jogo da vida mundial pro Cruzeiro, esse jogo contra o Botafogo. Bom, foi isso em relação ao jogo, né? Fica essa meio que alívio por ter pelo menos empatado, né? Porque pela situação a gente já estava imaginando que seria uma derrota, mas conseguiu um empate, mas que a gente estava, né, com aquele ímpeto de já conseguir resolver, e acabou não conseguindo já resolver, né, nessa rodada já a sua situação, mas bom que em relação aos outros times acabou fazendo um ponto e os outros não fizeram. Bom, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.